bom dia, boa tarde ou boa noite aos meus alunos da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Macaé, do curso de História. Estamos retomando para mais uma videoaula do curso da disciplina de História do Rio de Janeiro. Nessa videoaula, nós vamos discutir um ponto bem estratégico para a gente compreender como é que o Rio de Janeiro adquire a tal capitalidade, a tal representatividade que nós discutimos na aula passada. O Rio de Janeiro, que é o objeto do nosso estudo, tem características diferenciadas, como nós discutimos na aula passada. E aí, nós vamos pegar um texto do professor Ernesto Castro Leal, que tem como tema, como título, A Corte Portuguesa embarca para o Brasil em 1807, versões de pensamento em confronto. A chegada da família real portuguesa ao Brasil é um momento em que o Rio de Janeiro adquire uma dessas características de importância, tornando-se uma capital de todo o Império Português. E uma capital que agora todo o mundo europeu, todo o mundo africano, o mundo português, as colônias portuguesas vão passar a dever obrigação para o Rio de Janeiro. A coroa aqui sediada, a matriz, digamos assim, do Império Português aqui sediada, vai passar a governar o seu império a partir do Rio de Janeiro. Da noite para o dia, essa cidade colonial se torna a capital do Império Português. É isso que nós vamos ver como se apresenta nesse texto do professor Ernesto Castro Leal. No slide anterior, nós vimos uma gravura que mostra a ideia que todos nós temos e que muitas vezes são apresentadas em nossos livros didáticos para os nossos alunos, até para nós mesmos, como aquela imagem da confusão generalizada de uma fuga amedrontada da família real portuguesa para o Brasil em 1807. Mas, a bem da verdade, essa versão vai ser questionada pelo professor Castro Leal, apresentando inclusive posicionamentos contrários. É muito interessante que a gente até então não tínhamos observado essa diferença, apesar de que o Boris Fausto, num livro dele chamado A História do Brasil, um livro clássico dele antigo chamado A História do Brasil, ele falava que não tinha. Ele fala lá num determinado momento que não foi essa confusão, que o rei, apesar de ter característica de ser meio medroso, Dom João ele foge para preservar a vida, e isso qualquer um, todos nós buscamos essa ideia de preservação da vida. Esse texto está dividido em 4 partes. Ele faz as considerações iniciais, o Castro Leal faz as considerações iniciais, faz uma análise historiográfica a partir de um historiador português chamado Jorge Borges de Macedo, que eu também, vou confessar, não conhecia, e conheci aqui agora lendo o texto e fazendo uma pesquisa, busquei no texto muito interessante os posicionamentos deles, numa análise entre o liberalismo reinante na Europa e o conservadorismo absolutista em questão por esse liberalismo que o Napoleão está impondo por toda a Europa. Achei bastante interessante, eu acho que vocês também vão gostar bastante na leitura desse texto. A terceira parte, ele resgata o Castro Leal resgata contemporâneos do fato que é a saída da família real. Ele resgata o que esses caras escrevem com posicionamentos diferentes e apresenta para a gente, deixando-nos concluir as ideias, e chegamos às conclusões de que tem que se fazer perguntas,
tem que se questionar essa ideia de que há uma fuga louca, desesperada, né, só amedrontada da família real. Ele cita aí no texto, como nós vamos ver, Francisco Soares Franco, José Agostinho de Macedo, José Curso das Neves, Joaquim José de Azevedo, José Liberato Freire de Carvalho. E aí, finalizando, ele faz as considerações finais, que durante o texto, a leitura do texto é muito boa, durante o texto nós vamos percebendo, nós mesmos vamos concluindo, vai coincidir a nossa conclusão com as conclusões do professor Castro Leal. Nas considerações iniciais, o professor Castro Leal coloca em 4 pontos a importância da relação da vida da família real e a relação disso com os eventos na Europa. Na Europa está se vivendo o bloqueio continental, e esse bloqueio continental tem a partir de 4 formas de se ver, de acordo com o que é apresentado no texto, de acordo com aquilo que se quer discutir no texto, que são as posições, né, são os pensamentos que vão se confrontar sobre a família real deve vir para o Brasil, se estabelecer no Rio de Janeiro, ou deve ficar e enfrentar Napoleão. E isso tem uma relação direta com o bloqueio continental. E nesse bloqueio continental, os 4 pontos que ele vai discutir são: primeiro, os países que se declararem neutros ao bloqueio continental precisam ser submetidos pelas forças napoleônicas. Napoleão entende que, se ele quer avançar em direção à Inglaterra, quer dominar a Inglaterra, ele vai precisar controlar os países, não ter inimigos, não ter nenhum adversário nessa área do Atlântico que vai dar acesso à saída e entrada de mercadorias para a sustentação do exército. Tem uma lógica geopolítica que o regente tenta, ele transita entre essa lógica, que ele salvaguarda a autonomia portuguesa através do modelo absolutista que ele governa, ou ele vai para o confronto. Como Portugal não tem uma tradição de um exército muito belicoso, ele prefere sair, salvaguardar a autonomia e vir para o Rio de Janeiro, né? Criando um novo centro administrativo para o Império. Em 22 de outubro, o terceiro ponto, em 22 de outubro de 1807, vai se assinar um acordo, a Inglaterra vai assinar um acordo de um plano, vai criar uma estratégia para a retirada, quando da chegada de Napoleão em terras portuguesas, retirada da família real e da corte para o Rio de Janeiro. Nós já sabemos, isso já é discutido entre nós da história, que isso tem uma intenção da Inglaterra em ter novos mercados. Essa é uma estratégia, a estratégia de novos mercados, mas também é uma estratégia de resistência dos ingleses a Napoleão. Por último, ele apresenta posições contraditórias da partida da corte pelos contemporâneos da época. Nesse contexto que vai ser mais marcante para nós entendermos se a família real veio para o Brasil, deu ao Rio de Janeiro a oportunidade de se tornar uma grande metrópole, por um acaso, se era uma estratégia. Nós vamos analisar os contemporâneos, vamos analisar nesse texto o que os contemporâneos, independente de posicionamento político, liberal ou conservador ou absolutista, que posicionamento cada um tinha em relação à saída da família real de Portugal, de Lisboa, para o Rio de Janeiro. Na análise historiográfica vai aparecer para a gente um conteúdo um tanto quanto diferente daquele que nós estamos acostumados. Porque sempre nos foi apresentado, ou pela historiografia tradicional, que dizia que o o príncipe regente foge de Portugal e vem para o Brasil com medo de Napoleão,
ou pela historiografia mais crítica, né, de professores como o professor Amélia Del Priori, como o professor Jorge Ferreira, como a professora Lucília Delgado, esses historiadores que da história crítica dizem que tem mais contexto a ser discutido nessa vinda da família real, como, por exemplo, o liberalismo, né, o questionamento se há ou não uma revolução na Europa nesse momento. Então são questões se esse absolutismo português quer se submeter a essa revolução. Então são questões que estão todas subentendidas. Mas aqui nós vamos ver que o professor Castro Leal vai se utilizar de um historiador português chamado Jorge Borges de Macedo. Ele fala em vários momentos, ele cita em vários momentos a necessidade de se tomar a decisão de vir para o Brasil. Como o regente vai chegar a essa decisão? Ele cita a questão da proteção da Inglaterra nessa convenção de 22 de outubro. Ele cita a preparação a partir de novembro de 1807 até a saída da família real. Esses questionamentos ele passa todo até pela questão da posição geográfica europeia e pelo amplo domínio colonial que tem destaque o Brasil, porque o Brasil tem uma posição geográfica estratégica, isso desde a chegada do europeu aqui nós sabemos disso, nós temos visto essa discussão. Então Portugal precisava dessa presença. A posição historiográfica, a análise historiográfica, então, vai passar justamente pela importância da chegada da família real, da abertura dos portos, da relação com a Inglaterra, num contexto geopolítico que todos nós já conhecemos, mas também vai passar por uma discussão da questão do que aconteceu lá. É um contexto que eu gosto muito, que é a história do cotidiano, repensar, como diz os trabalhos do Gadamer, né, do Sertor e outros trabalhos falam a respeito dessa coisa do cotidiano, da gente repensar, de refazer a história pelo aquilo que acontece no dia a dia. Então, essa apresentação, essa análise historiográfica do José Borges de Macedo, ela vai passar por uma compreensão de que tinha que haver, Portugal poderia ou não resistir a Napoleão, e resistir como? Se a fuga da família real não foi um ato de resistência, uma retirada estratégica. Quais seriam os custos? Quais foram os custos morais dessa retirada estratégica? O regente continuou com a mesma respeitabilidade? Os grupos de liberais e de conservadores absolutistas entenderam da mesma forma? E o posicionamento contrário à ideia de fuga, ele diz que existem várias posições contrárias à fuga, mas que não apresentam uma outra solução. E os ingleses vão se ajustar as suas intenções, os seus interesses nesse contexto. Essa é a posição do historiador, José Borges de Macedo, que apresenta aí que o professor Castro Leal, mostra nesse trabalho, nesse texto dele. O primeiro posicionamento a ser analisado no texto é o de Francisco Soares Franco. É um posicionamento conservadorista, mas é a favor da partida da corte. Porque na compreensão dele, dando seu conservadorismo, a corte tem de se preservar. A corte não pode ser exterminada por Napoleão, e a Revolução Francesa já tinha dado mostras de que liquidava, guilhotinava
os seus inimigos, então o rei não deveria correr esse risco, o regente não deveria correr esse risco. Havia uma ameaça reinante de revolução na Europa. E essa revolução atingiria em cheio Portugal, que está no meio de um debate sobre essa questão entre o conservadorismo absolutista ou as estruturas liberais que vigoram. Também o Francisco Soares diz que a imigração da corte se apresenta como um fato político, psicológico de resistência. Ele defende a ideia de que migrar para o Brasil vai ser uma resistência, vai ser uma forma de resistir ao domínio europeu. Então nós temos aqui alguém conservador, com visão absolutista conservadora, que se identifica, que acha, que concorda que a corte deve migrar para a sua colônia, para o Brasil. José Agostinho de Macedo, que é o segundo testemunho contemporâneo dos fatos que geram a vinda da família real portuguesa para o Brasil, da ordem dos ermitas de Santo Agostinho. Então é um religioso, antiliberal, antimaçônico, tradicionalista, absolutista, totalmente contrário aos acontecimentos liberais que nesse momento pairam pela Europa, né? dessa jornada liberal francesa. E aí ele vai criticar veementemente a partida da corte. Vejamos, o anterior tem uma posição contrária, política, e também tem uma posição contrária do ponto de vista da saída da família real de Portugal. Ele diz que a partida da corte vai romper o equilíbrio geopolítico europeu com a queda e a ruína do reino. Ele tem uma visão de que a ascensão do Brasil, a ascensão do Rio de Janeiro, e aí vem uma importância do que vai se transformar o Rio de Janeiro a partir da presença da família real portuguesa. Essa ascensão vai desequilibrar geopoliticamente, né, o domínio português na América. Tanto que ele diz, ameaçando até a existência da monarquia se Portugal se desmembrasse do Brasil. Ele já tem aí uma visão de que a presença da família real portuguesa no Brasil vai levar à autonomia do Brasil. O Rio de Janeiro, como sede desse novo império, né, tem uma grandeza, tem uma importância de provocar o desequilíbrio geopolítico, né, do domínio português em suas colônias. Isso é muito importante, porque o Rio de Janeiro passa, então, a ter uma função para a qual ele não foi preparado. Isso mostra aquela questão que nós vimos na aula anterior, que o professor Fernando Rodrigues discute no trabalho dele, né? E o professor André Nunes de Azevedo também fala no trabalho dele a respeito da capitalidade que o Rio de Janeiro conquista. Esse é um ponto. Essa é uma hora que marca bastante a conquista dessa capitalidade. José Acúrcio das Neves é o próximo contemporâneo da saída da família real portuguesa, que é analisado no texto. Antiliberal, antinapoleônico, adepto do tradicionalismo absolutista modernizador. Bom, o anterior tinha as mesmas características, as mesmas ideias políticas, e era contrário à saída da família real. Já este, apesar de ser conservador, tem um posicionamento diferente. Ele defende as vantagens de retirada da corte. Vai salvaguardar o Brasil, que passa a ter a sua capital no Rio de Janeiro, alçada a capital do Império Português, de todo o Império Português, e as outras colônias.
É importante dizer, inclusive, que o príncipe regente em plena liberdade pode lançar os fundamentos de um novo império. Então, aqui, esse contemporâneo afirma aquilo que os historiadores atuais, né, que criticam, que falam dessa possibilidade, né, como Jorge Ferreira, como a Lucília Delgado e outros historiadores da atualidade, dizem que existem outras possibilidades. Por isso que é dinâmico, é muito bom a história do cotidiano, porque você tem um trabalho maior, mas você busca posicionamentos diferenciados. Busca ideias, reler esses contextos da história que parecem consolidados. Alguns dizem, não, a história é a mesma coisa, a história se repete, mas aqui está a prova de que a gente precisa cada vez mais embrenhar na pesquisa para buscar essas novas ideias. Então, esse José Acúrcio, conservador ao extremo, né, contra qualquer tipo de revolução liberal, também vai se posicionar a favor da vinda da família real, né, dando, digamos assim, valorizando a administração do Império estar aqui no Brasil e no Rio de Janeiro. Mais um dos conservadores, e que vai ser analisado nesse texto, é Joaquim José de Azevedo, Visconde do Rio Seco, fazia parte da administração, né, de Dom Pedro, do regente Dom Pedro, que ele era tesoureiro da Casa Real, era conselheiro, e foi o responsável por organizar a partida, né, a saída da família real. Ele era a favor de uma transição para o liberalismo, então, apesar de fazer parte da família real, ele se identificava, tinha simpatia pelo liberalismo, e ele defende a partida da corte. Veja só como essa posição é contraditória. Ele faz parte da administração, ele é simpático ao liberalismo, o regente é altamente conservador, vai mostrar isso, conservador absolutista, vai mostrar isso na sua administração no Rio de Janeiro, e ele é o cara que vai organizar a saída da família, ele defende a corte vir para o Brasil. Por que é contraditório? Porque a ideia é que o liberalismo se consolide, que ele se identifica com a ideia da consolidação do liberalismo. Mas, no entanto, ele quer preservar a coroa, né, o domínio monarquista em Portugal. Até porque ele faz parte dessa administração. Isso mostra que, apesar de ser liberal, ele se identifica com uma transição para uma monarquia liberal. Nos moldes do que é a Inglaterra nesse momento. Ele afirmava que só existiam duas posições nesse momento, analisando essa questão da família real. A entrega da família real a Napoleão, ou a família real se entregava a Napoleão e sofria as consequências dessa entrega, ou aproveitava o apoio inglês e partia para o Rio de Janeiro, que era o posicionamento dele, ao qual ele era favorável. Apesar da preservação da família real, ele era a favor de que se houvesse uma transição graduada para o liberalismo. O último dos contemporâneos do acontecimento da vinda da família real portuguesa para o Brasil é José Liberato de Carvalho. É um cônego da Ordem de Santo Agostinho, é maçom e é a favor do liberalismo. Imediatamente a gente deveria pensar, não, então esse é contrário à vinda da família real, eles deveriam se entregar para Napoleão. E aí nós vamos ver que, ao contrário do que a gente imediatamente conclui, eu acho que esse é o grande barato desse texto do professor Castro Leal. Ao contrário do que a gente imediatamente quer concluir, ele a favor do liberalismo, mas ele é contrário à partida da corte. Então, as posições contrárias ou a favor do liberalismo, a favor da vinda da família real, cada uma teve o seu motivo. No contexto da história do cotidiano,
que é uma prática que eu tenho tido na minha pesquisa constantemente, na minha pesquisa do Rio de Janeiro da República, a gente precisa ter bastante cuidado para não se precipitar em dizer que esse ou aquele posicionamento está correto, está congelado e consolidado de uma determinada forma. Eu tenho tomado bastante cuidado na minha pesquisa, na escritura da minha tese, nesse sentido de que a história do cotidiano não pode ser um memorialismo. A história do cotidiano precisa ser uma análise dos fatos, é uma análise criteriosa e empírica dos fatos. Nas aulas do professor Carlos Engelmann, na Universidade Salgado de Oliveira, na Universo, durante o mestrado, ele dizia que nós tínhamos que ter bastante respeito com aquilo que líamos como falas dos nossos antepassados. Aquela era a declaração, a única forma deles se manifestarem, deles se declararem sobre os fatos que estavam vivendo. E aqui é a mesma coisa. Por exemplo, o livro do Charles Dickens, Retratos Londrinos, cita uma Londres ameaçada com a invasão do Napoleão. Uma Londres ainda não organizada urbanisticamente e já tem uma ameaça de Napoleão, da invasão, da guerra napoleônica. Aqui, nessa opinião do José Liberato, nós vamos ver que ele é um cônigo, é um religioso, é maçom, né? É a favor do liberalismo. E ele diz: o governo português presidido por um príncipe, vejam bem essa crítica, o governo português presidido por um príncipe sem caráter, fraco e medroso, esse governo é imbecil ou é corrupto? Então ele faz uma crítica muito contundente ao absolutismo, posicionando, se mostrando assim, contra o absolutismo, que ele acha que não há mais espaço para o absolutismo e que, em sendo liberal, né, deveria se posicionar a favor da emancipação da colônia, mas não é o que vai acontecer. Então, mais um que se posiciona de forma contrária e que vai colocar mais dúvidas, mais questionamentos para a gente na hora da gente chegarmos às nossas conclusões. Bom, chegou a hora de nós nos posicionarmos nas nossas considerações. Não vamos ficar aflitos, porque não precisamos concordar ou discordar de nada. Precisamos criar as nossas ideias, precisamos criar os nossos pensamentos, precisamos chegar a montar uma visão dessa estrutura e a importância para o Brasil, para o Rio de Janeiro, da vinda da família real portuguesa. Então, nas considerações finais do professor Castro Leal, nós temos posicionamentos situados tanto no liberalismo quanto no absolutismo. Não importa se era conservador ou se era liberal. Não importa se era pró-Napoleão ou pró-Inglaterra. A ideia é que as posições vão se manifestar conforme as ideias presentes naquele momento, conforme a sua compreensão do fato. Então, isso é que é importante. Nós olharmos para esse evento, que é a saída da família real portuguesa, e não acharmos, foi uma fuga amedrontada do príncipe regente. Não, tinham outras questões de jogo, né? Os interesses ingleses. E isso, inclusive, já aparece nos livros didáticos para a gente tem que ter uma visão para esclarecer isso para os nossos alunos. Né? O posicionamento da Inglaterra, o interesse da Inglaterra em ter um local para descarregar as suas mercadorias. Né? Uma compensação financeira. A revolução industrial em andamento não pode parar. É preciso, o capitalismo vai buscar essas estratégias para poder descarregar as mercadorias, os seus excedentes.
A outra conclusão é que dentro do jogo da decisão geopolítica aparecem alguns pontos, algumas polarizações que são relevantes. Por exemplo, nós vemos algumas neutralidades com posições claras. Não, eu talvez, eu não, e outros não. A minha posição é essa. Eu sou afim do absolutismo, mas sou a favor de que a família real fuja. Ah, eu sou liberal, mas sou a favor que a família real fique, lute contra o liberalismo. Então, essas são as posições. Né? Outra posição de polarização relevante. Foi uma fuga atabalhoada ou uma retirada estratégica? Nós já podemos aqui concluir que tem bastante estratégia, tem bastante interesse em jogo. Não se perder o controle de uma colônia rica como o Brasil é muito importante para Portugal e para a Inglaterra. Bom, qual é o resultado? Qual é o resultado que o professor Castro Leal conclui? Permitiu a construção no Brasil, no Rio de Janeiro, de uma unidade territorial e da onde vai surgir o Império. Essa é a relevância. Essa cidade que nós estamos estudando desde os seus primórdios, desde o status de Sá, ganha agora o status de capital do Império Português. As transformações, a abertura dos portos, a criação de um banco do Brasil, a remodelação arquitetônica, urbanística da cidade, vai fazer com que essa cidade ganhe projeção internacional. A gente vai ficar por aqui. Eu vou agora com a leitura do texto, eu espero ter esclarecido e aguardo, né, as críticas, os comentários dos meus alunos ou de quem quiser participar com a gente a respeito dos nossos posicionamentos, dessa nova visão do professor Evaristo Ernesto Cuba Castro Leal, que é bastante esclarecedora. Até uma próxima oportunidade.